Olá, gente! Hoje nós vamos ver a narração e a descrição em um texto memorialista. Opa, o que é isso? Primeiramente, vamos dar uma retomada no que é narração. Narrar. A palavra narrar, ela é de origem latina, ela vem do latim narrare, que era contar algo em ordem cronológica, ou seja, em ordem temporal, de tempo, dos fatos mais antigos para os mais recentes. Atualmente nós temos várias formas de narração, não é mais somente essa narração linear, ou seja, do fato mais antigo para o mais atual. Muitos autores hoje, eles fazem uma mistura de tempo. Eles podem começar um texto por algo agora e, do nada, irem para um fato lá no passado e também voltarem para algo mais ou menos recente. Isso aí é a quebra da linearidade da narração. Legal? E nós temos um outro tipo de texto que é a descrição, que vem de descrever. A palavra descrever também é de origem latina. Vem descreverei. Porque des no latim do dis quer dizer, para fora. E escrevere quer dizer o quê? Escrever. Então, uma descrição, ele é um tipo de texto que tu escreve para fora, ou seja, que tu escreve para que as outras pessoas possam ver, possam ter uma noção daquilo que tu queres falar. Portanto, o texto descritivo, ele tem uma outra pegada, ele tem uma outra característica, que é qual? De ser um texto mais parado, mais congelado. É para isso que serve um texto descritivo, para congelar uma cena, para congelar uma coisa ou para congelar uma pessoa. Claro que uma descrição, ela pode trazer alguma transformação, mas ela é em bem menor grau do que um texto narrativo. Claro que ambos os textos eles podem vir juntos, e é o ideal que isso aconteça, para que um texto ele tenha o quê? Poder de ação e também flerte com a imaginação do leitor, ou seja, para que ele possa conceber na sua mente como é que a cena era, como é que algo aconteceu com todas as suas características físicas e também psicológicas, tranquilo? Então agora nós vamos ao texto memorialista. O que é um texto memorialista? Ele é aquele tipo de texto que prega o quê? Que ele prega a recapitulação de algo que lhe aconteceu. O que é recapitulação? É quando tu traz alguma coisa à cabeça, de volta. Ou seja, tu lembra e tu conta esse texto, de uma forma em que muitas vezes não há uma linearidade de ações, ou seja, que as ações elas podem vir de acordo com a força da tua memória. Ou seja, vamos mais explicando cada vez mais. Quando tu lembras de algo, tu não lembras muitas vezes numa ordem cronológica, numa ordem dos fatos mais antigos para os mais recentes. Meio que a memória, ela tende a hierarquizar aqueles fatos, ou seja, traz primeiramente os fatos mais importantes e mais impactantes para em seguida virem os mais descartáveis e os menos impressionantes. Então há aí no texto memorialista uma quebra da linearidade da ação. As coisas não acontecem mais dos fatos mais antigos para os mais recentes, por causa da nossa memória que tende a privilegiar as coisas mais impactantes, as coisas que mais nos chamam a atenção, tranquilo? Vamos agora diminuir a nossa telinha para nós irmos ao nosso texto memorialista, tranquilo? Então aqui,
O texto que nós vamos ler, ele trata dessas duas tipologias textuais, né? A narração, que é o texto da ação, e a descrição, que é quando tu faz uma pintura sobre algo ou sobre alguma cena. O texto tem o nome de Lembrança e é do autor Luiz Vilela, escritor mineiro especializado em histórias infanto-juvenis. Tranquilo? Aí começa ali, ó. Lembro-me de que ele só usava camisas brancas. Era um velho limpo e eu gostava dele disso. Por isso, eu conhecia outros velhos e eles não eram limpos. Além disso, eram chatos. Meu avô não era chato. Ele não incomodava ninguém, nem os de casa ele incomodava. Ele quase não falava, não pedia as coisas a ninguém. Nem uma travessa de comida na mesa ele gostava de pedir. Seus gestos eram firmes e suaves e quando ele andava não fazia barulho. Temos nesse primeiro parágrafo o quê? Uma descrição que faz uso também da narração. Como é que ele descreve o próprio avô? Aqui, ó. Nessa segunda frase, aqui a gente tem uma descrição pura. Era um velho limpo. Por quê? Porque quando tu lê essa frase, tu pensa em um quadro parado, em um quadro estático. Agora aqui, ó, lembro-me de que ele só usava camisas brancas. Aqui também a gente tem uma descrição, mas com um pouquinho mais de ação, pelo uso das camisetas. Ó, além disso, os outros velhos eram chatos. Temos outra descrição aqui. Meu avô não era chato. Outra descrição. Aí entra uma ação, entra uma narração. Ele não incomodava ninguém. Esse verbo incomodava, ele está no pretérito imperfeito do indicativo. Por quê? Porque era um hábito antigo. Era uma ação lá no passado que ela acontecia várias vezes. Portanto, o pretérito imperfeito do modo indicativo serve para quê? Para tu mostrares um hábito antigo, um hábito de outrora. Nenhuma travessa de comida na mesa ele gostava. Aqui já outro verbo, gostar, que está no mesmo tempo do incomodava. Pretérito imperfeito. Por quê? Hábito no passado. Algo que se repetia várias vezes naquele tempo passado. Aí volta para uma descrição, ó, seus gestos eram firmes e suaves. Mostra como é que o avô era, o quadro dele. Agora vamos ao segundo parágrafo. Ficava no quartinho dos fundos, ó, ficava, pretérito imperfeito de novo, porque era um hábito antigo, e havia sempre tanta gente e tanto movimento na casa que às vezes até se esqueciam da existência dele. Ó, o verbo esquecer também no pretérito imperfeito do indicativo, que era um hábito das pessoas, era esquecer do avô. De tarde costumava, só pretérito imperfeito quase. Ele só traz o quê? Aqueles hábitos de um tempo remoto, de um tempo passado, sem muita precisão. Lembram das aulas de verbos sobre isso? Que o pretérito imperfeito mostra isso? Algo que é impreciso lá no passado, que aconteceu inúmeras vezes. Ia só até a praça da matriz, que era perto. Estava com 70 anos e dizia que suas pernas estavam ficando fracas. Levava-me sempre com ele. Conversávamos, mas não me lembro sobre o que conversávamos. Não era sobre muita coisa, não era muita coisa a conversa, mas isso não tinha importância. O que gostávamos era de estar juntos. Lembro-me de que uma vez ele apontou para o céu e disse, olha, eu olhei, era um bando de pombos e nós ficamos muito tempo olhando. Depois ele voltou-se para mim e sorriu. Aqui, ó, a gente tem o pretérito perfeito, porque isso aqui aconteceu uma única vez. Na vez que ele apontou para o céu, foi uma única vez, é passado, mas já foi concluído e aconteceu uma única vez. Vejam que os tempos verbais, eles dão o quê? Eles dão informações sobre a quantidade das ações.
Vocês veem que isso é muito importante, né? Saber o uso dos tempos verbais. Ó, voltou-se, sorriu, não disse. Só ações que aconteceram uma única vez e já aconteceram. Outra vez eu corri até o fim da praça. Ação que aconteceu uma única vez no passado. E lá de longe olhei para trás. Nessa hora uma faísca riscou o céu. O dia estava escuro e uma ventania agitava as palmeiras. Aqui volta para o pretérito imperfeito do indicativo, que é uma ação que aconteceu inúmeras vezes. Ele estava sozinho no meio da praça, com os braços atrás e a cabeça erguida contra o céu. Então eu pensei que meu avô era maior que a tempestade. Eu era pequeno, mas sabia que ele tinha vivido e sofrido muita coisa. Sabia que cedo ainda a mulher o abandonara. Aqui, ó, pretérito mais que perfeito. É uma ação no passado, mas muito anterior, muito remota. Ó, ele sabia, o neto sabia que a mulher o abandonara. Temos uma ação no passado, que o neto sabia, e uma anterior a essa. Aí sim, o uso do pretérito mais que perfeito, que é o passado do passado. Sabia que ele tinha visto mais de um filho morrer, que tinha sido pobre e depois rico e depois pobre de novo, que durante sua vida uma porção de gente o havia traído e ofendido e logrado. Mas ele nunca falava disso. Nenhuma vez ouvi falar disso. Nunca ouvi queixar-se de qualquer coisa. Também nunca ouvi falar mal de ninguém. As pessoas diziam que ele era um velho muito distinto. Responda as questões do texto. O texto é predominantemente narrativo ou descritivo? Coloque duas frases dele de acordo com a sua resposta. Vocês acham que esse texto ele tem mais uma confecção de como alguém era, assim de forma parada, estática, ou uma sequência de ações? Embora seja um texto memorialista, ele traz muitas ações, mas ele também traz quase no mesmo nível as descrições. Mas ainda há um certo predomínio das ações. Então ele é um texto predominantemente narrativo. E aí frases que possam sustentar essa nossa resposta, ó, eu posso colocar ali, ó, ele apontou para o céu, outra vez eu corri até o fim da praça. Duas frases que são bastante fortes em termos de ação, que justificam esse texto ser predominantemente narrativo. Que a passagem do texto mostra que o avô era um idoso limpo. Camisas brancas, né? Isso aí mostra que a criança o via como alguém extremamente limpo, extremamente asseado. O avô, às vezes, era esquecido pelos familiares. Por quê? Ali mostra que, na casa, o quê? Havia muita gente e também o próprio avô, ele não era de fazer barulho. Ele era muito tranquilo, ele era muito calmo, ele quase não pedia nada para ninguém. Portanto, as pessoas o esqueciam muitas vezes. Quais fatos mostram que o avô não era um velho chato? Quando ele vai com o neto até a praça, quando eles conversam, não sobre muita coisa, mas eles sempre estavam juntos, porque ele gostava de estar perto, e ele também não era o quê? Um velho reclamão, né? Apesar de tanta coisa pela qual ele passou. Para você, resposta pessoal, o que seria um velho chato? Aí é com vocês. Porque o narrador disse que o avô era maior que a tempestade? Porque quando nós somos crianças, nós achamos que as coisas mais próximas de nós, elas são as maiores do mundo. Então, quando ele viu o avô sentado, né, e aquele raio atrás dele, né, do céu, que o raio era pequeno e que o avô sim era grande. Escreva algum dos sofrimentos pelos quais o avô passara na vida. Perder filho, ser rico, ser pobre, né? Aí, vários exemplos lá nos últimos parágrafos do texto.
Aí o tema de vocês, uma produção textual que tem um esquema que vocês podem seguir, é para vocês descreverem alguém da família de vocês, com uma certa idade, ou seja, alguém mais velho, um tio, uma tia, um vô, uma avó, uma bisavó, né? Escreva o texto, se o parente escolhido estiver vivo, o texto deve ser no presente, se não, no passado. Aí, verbos que vocês devem colocar em um texto memorialista: ser, parecer, estar, ficar, porque eles se prestam muito às descrições, pois mostram como são as personagens. Aí, primeiro parágrafo aí é os esquemas de verbos que vocês podem utilizar. O exercício agora é aquela retomada de verbos que nós vimos nos tempos verbais. A forma verbal mostrava, indica uma ação no passado que se repetia várias vezes? Sim, ele mostrava, era uma constante, era um hábito. A forma verbal mostrava por indicar uma ação que se repetiu no passado é o pretérito perfeito do indicativo. Falso. É o pretérito imperfeito, ação que aconteceu inúmeras vezes de forma imprecisa, ou seja, não muito definida ou certa. A forma verbal ficava indica ao mesmo tempo que mostrava. Ok? Verdadeiro? A forma verbal olhando mostra uma ação já terminada. Não. Olhando é o gerúndio, aquela forma verbal em que os verbos terminam em NDO, cantando, vendendo, partindo. E qual é o sentido que o gerúndio traz? De algo que está se estendendo no tempo. É algo que está em execução, em progresso. E a forma verbal, então essa aqui é falsa. A forma verbal olhando se chama gerúndio, verdadeiro. Tranquilo, gente?